áudio. Eu tive uma chamada de telefone também e foi isso. Estamos Aí agora? Agora entrou o áudio. Bom dia. Bom dia. Eu tive uma queda aqui, um problema do áudio. Começar então o nosso programa Pão com Ovo, dia 9 de setembro de 2020. Temos hoje aqui, além dos nossos camaradas e companheiros da Pão com Ovo, o Preto, o Igor, a nossa nova componente aqui, a nossa amiga Regina Abraão, também o Fernando, que hoje não pôde se fazer presente por problemas técnicos da internet, mas principalmente temos aqui um grande camarada, um grande lutador social e político. Nós temos o prazer de militarmos nas mesmas fileiras e contar com a sua amizade, que é o camarada Raul Carrion. Raul Carrion, que além da atuação profissional e política, é historiador, é um dos nomes que ajudou lá nos primórdios a organizar os eventos que ajudaram a estruturar e a inspirar, inclusive o Fórum Social Mundial, numa série de jornadas, de debates, de mobilizações, tratando sobre os novos tempos, não tão novos assim. E hoje o Raul Carrion vem aqui ao nosso programa, e nós agradecemos já antecipadamente, para fazer uma discussão que parece óbvia, mas do qual nós devemos reservar assim, um tempo para um exame mais minucioso, que é a independência do Brasil, o 7 de setembro, a independência ou morte, Prado do Ipiranga. São 198 anos de uma nação que se constrói, se constitui de maneira autônoma e soberana depois de mais de 3 séculos de colonialismo português. E essa independência traz à tona, tanto na verificação histórica, nas suas mais variadas matizes de leitura e interpretação, mas também no cenário atual do país, onde se dá um debate e um embate sobre as noções de nacionalismo, patriotismo, civismo, independência, autonomia. Pessoal, desculpa, puder desligar o microfone aqui, eu acho que está dando eco aqui, que todo mundo, quem não está falando, desligar o microfone. Certo. Aqui no meu áudio estava tranquilo, não estava dando esse problema, mas enfim. Mas eu vinha dizendo, Igor, então, que esse tema da independência do Brasil é um tema que para nós é muito caro, né? Nós, da esquerda brasileira, temos uma discussão bastante profunda e profícua a respeito disso, e o Raul, que é uma pessoa que tem amplo conhecimento, profundidade, nesses debates, vai hoje nos apresentar algumas visões, algumas interpretações, tomando de referência um dos livros que tu ajudou a organizar, e inclusive escreveu, né, Arthur? Lançar luz sobre essas sombras, né? Muito bem-vindo, Raul. Passo a palavra para a Regina, para o Igor, por favor. Fiquem à vontade. Bom dia aos nossos amigos da Pão com Ovo. Bom dia à nossa audiência. Bom dia. Tu quer falar primeiro, Regina? A gente tudo então de combina no ar aqui, né? É tudo na hora. Então, eu vou fazer uma grande saudação ao grande Raul Carrion, um exemplo de combatividade, de militância, né? Uma pessoa por quem eu tenho o maior apreço e admiração. E eu já vou direto, assim, no ponto, como nós dois somos pré-históricos, Raul. Né? A gente tem muitos anos de juventude acumulada. Eu quero fazer um comentário aqui. Eu lembro que em 1972 eu estudava no Colégio e Escola Normal Nossa Senhora da Glória, um colégio de irmãs para meninas. E nós tivemos que comemorar o Sesc Centenário.
E aí foi um auê, tinha música, não sei se tu lembra, tinha uma musiquinha, né? Marco Extraordinário, Sesc Centenário da Independência. Então, nós tivemos que desfilar na João Pessoa, naquela época o desfile era na João Pessoa. Então, eu lembrando daquilo, né? Lembrando que a minha professora de Educação Moral e Cívica nos explicava que o Brasil era uma democracia com eleições indiretas e Cuba era uma ditadura por não ter eleições. Quando chegar, o Igor vai falar agora, mas eu queria que tu estabelecesse um pouco esta semelhança entre aquele momento de 72, que era uma ditadura escancarada, né, declarada, e a fala do Bolsonaro no dia 7 de setembro, que me lembrou muito aquele período, né? O medo do comunismo, o medo da convulsão social, da greve e tal. Então, eu já passo a palavra com o Igor, te deixando essas questões, Raul. Bom dia, comunidade Pão com Ovo, bom dia a Gabriela Viana, que já se manifestou, aqui a Cá Rodrigues, ao Neco, né, nosso grande Neco, também conhecido como José Luiz Rockenbach, também já presente aqui, nossa comunidade chegando aos poucos aqui para esse debate importantíssimo sobre soberania nacional, com Raul Carrion. Nós teríamos que ter mais uma live só para contar a vida do Raul Carrion, né, essa grande figura que tem mais de 50 anos aí de militância, é um historiador, é um político, é um sindicalista, enfim, é uma grande honra termos aqui a presença do Raul Carrion e termos a estreia de Regina Abraão, né, esse programa aqui marca a nossa live 17, a estreia da Regina Abraão, que agora também é do time Pão com Ovo, né? Então, pedir para vocês que compartilhem, que nos façam chegar mais longe nessa live, porque o debate, o conteúdo é de extrema importância. Vou pegar aqui alguns tópicos aqui, só para introduzir o debate e deixar o nosso painelista, né, na cara do gol e dar essa aula para nós aqui. Silvana, bom dia também, Silvana. Alguns fatos que aconteceram aí sobre esse tema, né? A Associação dos Advogados pela Democracia e Justiça, a DJC Nacional, realizou dia 7 uma live, né, sobre esse tema da soberania nacional, coordenado pelo Aldo Arantes, né, e onde eles falavam na abertura dessa live, né, que a antipolítica do governo Bolsonaro tem ameaçado nossa soberania nacional, sendo subserviente aos interesses estrangeiros, em especial dos Estados Unidos. Então, foi uma live muito interessante que aconteceu recentemente. Também olhando aqui o Portal Vermelho, quem puder olhar também o Portal Vermelho, é importante que a esquerda bem informada, aí, com boas notícias sempre, está na capa do Portal Vermelho, R$40 o pacote de 5 quilos de arroz, e o Bolsonaro está tentando negociar, pedindo patriotismo aos donos de supermercado, né? Que noção é essa de patriotismo do Bolsonaro, que acha que vai resolver? Que patriotismo é esse do Bolsonaro, né? Que ele quer negociar com os donos do supermercado para baixar o preço do arroz, que há pouco tempo atrás custava R$16, não, muito menos do que isso, agora está 40, né? 5 quilos de arroz, está um preço absurdo, assim, né? A carestia, ele pede patriotismo, esse é o patriotismo do Bolsonaro. E teve o comentário também, teve a grande fala do estadista, né, Lula, no dia 7 de setembro, onde ele fala que a soberania significa independência, autonomia, liberdade. O contrário disso é dependência, servidão, submissão. Ele cita, entre outras coisas, aqui a questão da submissão do Brasil aos interesses militares de Washington, que foi escancarada pelo próprio presidente ao nomear um oficial general das Forças Armadas Brasileiras para servir ao Comando Militar Sul dos Estados Unidos, e também cita a questão dos
dos planos do governo para privatizar estatais, né? Como Caixa, como Banco do Brasil, a venda dos ativos do pré-sal e a entrega da Embraer. Então, esse foi um comentário, foi uma fala, claro, estou aqui só pegando resumos, né, da fala do Lula, que está disponível na íntegra aí nas redes sociais, enfim. Então, são alguns elementos aqui sobre soberania nacional, e fica aqui, então, a pergunta aqui, né, e a provocação ao nosso painelista, qual é a importância do significado desse debate nessa comemoração, que não é comemoração, mas, enfim, essa celebração que nós fazemos no dia 7 de setembro, que passou agora, e qual é o significado disso político, histórico, no Brasil de 2020. Então, com a palavra, Raul Crefe Machado Carrion. Muito bem. Então, em primeiro lugar, um bom dia a todos, a todas, a Regina, o Igor, ao Alex Sarati, ao Fernando, que não está podendo hoje acompanhar, e a todos os companheiros, as companheiras que nos acompanham. Confesso que, na verdade, eu preparei uma fala mais histórica, realmente, procurando desvendar o processo que levou à independência do Brasil em 1822, formalmente em 1822, e deixando para a parte mais do debate a gente trazer para os dias de hoje e comparar com a situação que o país vive de total entreguismo, dependência aos Estados Unidos, com o nosso presidente fazendo continência à bandeira norte-americana, visitando, chamando vivas aos Estados Unidos, como fez em sua viagem a Miami, indo visitar a embaixada norte-americana no dia da independência dos Estados Unidos, o que não foi correspondido pelo embaixador americano na data da nossa independência, deixando então essa discussão, que também tem um caráter político, para, digamos, a parte mais do debate. Penso que é importante que nessa avaliação que nós vamos procurar discorrer sobre a independência brasileira, devemos tanto deixar de lado aquele ufanismo patrioteiro que apresenta, né, o heroísmo de Dom Pedro sacando da espada a independência ou morte, né, como se fosse realmente uma independência completa que o Brasil tivesse alcançado. Por outro lado, também a visão, muitas vezes, pseudo-revolucionária de negar qualquer papel à independência brasileira, né, o que isso significou. E um outro aspecto que vamos procurar também ressaltar é esta compreensão de que a independência brasileira se deu sem luta, o povo brasileiro nunca lutou, nunca participou de nada, né, assistiu acontecerem as coisas, e isso não é verdade. Muita gente lutou, morreu, deu a vida para que o Brasil se libertasse do domínio português. Então, o primeiro ponto que eu vou tratar é nós compreendermos por que a independência se dá no século XIX, no início do século XIX. Porque aí tinha havido a Revolução Francesa, as ideias vieram para cá e os líderes ficaram empolgados com a visão da independência, havia a independência dos Estados Unidos. Seria uma visão, evidentemente, idealista de tratar, né? Que contradições internas, que contradições no mundo de então levaram ao processo de independência no Brasil e, coincidentemente, né, mera coincidência, toda a América Espanhola também conquistou a sua independência política. Então, é preciso compreender que nos três primeiros séculos da colonização do Brasil, da ocupação do Brasil, né, houve uma certa identidade de interesses entre a classe dominante brasileira, formada fundamentalmente por grandes proprietários de terra
escravistas e, num primeiro momento, senhores de engenho que produziam o açúcar para a exportação e os interesses das classes dominantes portuguesas, né? Então, nesse momento. Bueno, esta identidade de interesse, com o passar do tempo, ela foi se perdendo. O açúcar brasileiro, que num primeiro momento tinha sido quase um monopólio, né, passou a enfrentar a concorrência com o açúcar das Antilhas, com o próprio açúcar da beterraba na Europa, e Portugal, que era uma nação que se manteve feudal, que não avançou no sentido da Revolução Industrial, foi se transformando numa, digamos, mera intermediária da produção brasileira para os mercados mundiais, mas sem poder e força, seja para garantir o seu preço, seja para garantir até mercados. E isso levou a uma crise do açúcar, onde as elites dominantes do Brasil foram sentindo a falta de, digamos, interesse de Portugal, de força de Portugal para sustentá-la. Foi quebrando essa relação, né? Veio a questão dos minérios, o minério do ouro, depois os diamantes. Portugal, de certa forma, deixou de lado a questão do açúcar, não se preocupou, e pior ainda, à medida que as receitas pela crise do açúcar elas diminuíam, a solução que Portugal encontrou foi de aumentar a taxação sobre o açúcar, que já tinha dificuldade de competição no mercado internacional, e passou a viver uma crise profunda. Então, esse caráter parasitário de Portugal em relação ao Brasil foi se tornando cada vez mais claro. Além disso, Portugal, sempre buscando novas receitas, proibiu, teve um alvará de 1785, proibiu todo e qualquer tipo de produção no Brasil, fábricas, manufaturas, salvo a produção de tecidos de algodão para sacos ou para os escravos, né? Então, à medida que prosseguia o processo, Portugal ia asfixiando cada vez mais a colônia. E isso, evidentemente, se refletiu em contradições com as classes dominantes brasileiras, né? A questão do ouro também levou, por exemplo, a um afluxo de portugueses para o Brasil, uma corrida do ouro, que gerou conflitos com os brasileiros que haviam descoberto essas minas, né? Tivemos a chamada Guerra dos Emboabas, uma guerra bastante violenta, onde os brasileiros, entre aspas, né, se enfrentavam com os portugueses. Tivemos a Inconfidência Mineira, que foi uma reação contra a altíssima taxação, né, do ouro no Brasil, que nós já havíamos referido, né? Além da alta taxação, também existiu, a partir de então, no Brasil, uma pressão enorme, coercitiva, né, sobre as áreas de mineração para evitar o contrabando. Enfim, aquilo que havia sido um período durante séculos de entendimento, de identidade de interesses, passou a ser uma relação cada vez mais conflitiva, cada vez mais complexa. Bueno, é nesse contexto que também temos que examinar no quadro internacional. O que ocorre no quadro internacional? É o momento da Revolução Industrial, meados do século XVIII, né, final do século XVIII, a Revolução Industrial na Inglaterra, alguns outros países, mas principalmente na Inglaterra, tem um desenvolvimento muito grande, né, e isto afeta principalmente a colonização ibérica, né, lusa e espanhola. Essas duas nações se mantêm nações feudais e se transformam cada vez mais em um mero entreposto. O comércio internacional se desenvolve, as colônias até então meramente produtoras se transformam também
em colônias consumidoras, mas tudo, seja o que era exportado do Brasil ou das colônias espanholas, seja o que era importado para as colônias, para o Brasil ou para as colônias espanholas, tudo passa por Portugal, sofre as taxações de Portugal e de Espanha, quando nos referimos também ao quadro das colônias espanholas, onerando de sobremaneira, né, sobrecarregando as populações das colônias e também criando para os consumidores europeus, né, ônus que desnecessários no processo produtivo. Tudo isso faz com que essa independência das colônias espanholas e da colônia portuguesa, o Brasil, seja do interesse da Inglaterra, de outros países europeus, e das classes dominantes dessas colônias. 1808, né? Então, nesse contexto de aprofundamento das contradições no Brasil, de avanço da Revolução Industrial e transformação de Portugal e Espanha cada vez mais em nações parasitárias, né, das suas colônias. Explode a luta entre a Inglaterra e a França. Napoleão institui o bloqueio à Inglaterra, que era a sua inimiga principal. Portugal, que era um grande aliado da Inglaterra, sempre fora, tem uma posição, digamos, em cima do muro, e Napoleão invade a Espanha e invade Portugal, né? Portugal fica diante dessa situação sem saída, a Espanha capitula a Napoleão e Portugal, então, decide transferir as cortes portuguesas para o Brasil, o que é feito por mar com a escolta da esquadra inglesa, né? Esse quadro, essa situação se soma, então, a essas contradições que nós vimos observando internacionais e dentro do Brasil. Ao chegar ao Brasil, a primeira medida de Dom João, que era o regente, a rainha ainda era Dona Maria a Louca, né? Dom João, ao aportar em Salvador, na Bahia, em trânsito para o Rio de Janeiro, declara a abertura dos portos do Brasil a todas as nações. Todas as nações é modo de dizer, né? Claro que a França estava excluída, era inimiga, e a grande beneficiária é a Inglaterra. A Inglaterra passa a ter uma taxação de apenas 15% em todos os produtos, quando o próprio Portugal, a taxação é 16%. Ou seja, a metrópole portuguesa passa a ser mais onerada do que a Inglaterra. E as outras nações, 24% ou mais, né? Ao vir para o Brasil, e vejam bem, ao mesmo tempo a Espanha, como eu disse, capitulou, isso vai gerar o quê? Vai gerar a libertação das colônias espanholas, que iniciam o seu processo de declaração da independência exatamente em torno de 1810, quando, né, se deu a queda da metrópole espanhola e a queda da metrópole portuguesa. Então, passamos a ver uma situação em que, de fato, o Brasil deixou na prática de ser uma colônia nas condições que vinha tendo. Ainda não é uma nação independente, mas pode-se dizer, Caio Prado fala, que se deixássemos de lado a formalidade, de certa forma, a partir de 1808, começa um processo de transição para a independência brasileira, né? Evidentemente que a instalação da corte Raul, só tu desligou o teu microfone. Puder ligar o microfone ali, tá desligado. Até onde vocês escutaram? Até onde foi? Onde é que eu interrompi? Foi rapidamente, foi poucos segundos. Assim, a vinda de Dom João para o Brasil, a instalação da corte, levou a mudança radical, seja no Rio de Janeiro, seja na relação do Brasil, né, com os demais estados.
o Rio de Janeiro passam a ser criada toda uma administração já de uma nação independente, não mais uma administração colonial, né? Afinal estava aqui o futuro rei, o regente, eu acho que aqui não está bem, aqui está melhor. Dom João era regente, mas era, na verdade, o soberano, né? E vai se criando, então, uma nova situação no Brasil, que vai deixando de ser uma colônia na prática, né? Bueno, vamos avançando aqui, né? Evidentemente fizemos anotações. O monopólio comercial foi liquidado, Dom João também libera indústrias, libera as manufaturas, né? E temos então... Bem, é isso que eu falava. A vinda da coroa significou uma mudança de qualidade na relação colonial que deixa de existir no Brasil. Esse processo se desenvolve com a derrota de Napoleão na Europa. Ao ser derrotado Napoleão, com auxílio da Inglaterra, evidentemente, Portugal não tinha a força militar para derrotar Napoleão, se instala em Portugal uma regência que, na verdade, tem como regente, de fato, o comandante de armas inglês. Portugal está vivendo uma crise tremenda, principalmente porque perdeu todas as rendas que vinham do Brasil, a sua principal colônia, né, que mantinha Portugal fundamentalmente. A sua indústria estava destruída e Portugal está sob domínio inglês direto, podemos dizer. Em 1820, em 24 de agosto, se dá a Revolução Constitucionalista do Porto, né? Uma revolução liberal. Ela destitui o regente, cria uma junta governativa, né? E impõe ao rei uma constituição, né? Fazem um processo constituinte, a Constituição está em elaboração, exige a volta de Dom João VI, né? Era clara a intenção de Portugal, da Revolução do Porto, de voltar a submeter o Brasil a uma relação colonial. No Brasil, como é que repercute a Revolução Constitucionalista do Porto, né? Ela, de parte do chamado Partido Brasileiro, que eram as elites brasileiras, é vista como uma oportunidade de constitucionalizar, né, o país e de limitar os poderes de Dom João, no caso, né? De parte do Partido Português, né, foi vista como a grande oportunidade de retomar a recolonização do Brasil. E de parte dos setores populares, ainda débeis, uma forma de alcançar uma alforria econômica, política, ocupar espaço. Nesse entrechoque são feitas existem fortes mobilizações no Brasil, existem diversos governos são destituídos, substituídos por juntas governativas e assim por diante. Outros, digamos, como Pará e Maranhão, principalmente, se ligam diretamente a Lisboa, desconhecendo, né, vamos dizer, o governante, né, Dom João, o regente, e assim por diante. Nesse entrechoque, acaba prevalecendo o que chamaríamos do Partido Brasileiro, as elites brasileiras. Seja porque não havia mais condições de retornar a uma mera colônia no Brasil, seja porque os setores populares não tinham suficientemente força para predominar. Então, é o Partido Brasileiro que se transforma, que hegemoniza no Brasil. Dom João decide retornar, aceitar, aliás, há uma grande mobilização no Rio de Janeiro que impõe a ele que aceita a Constituição, que ainda não havia sido votada, né? Então ele é obrigado a aceitar, inclusive, jurar a Constituição espanhola, que já estava definida, né? Depois ele
ele evidentemente abjura desse juramento, mas Dom João volta para Portugal, né, conforme as cortes exigiam, e deixa Dom Pedro, seu filho, como regente do Brasil. Eu esqueci de dizer que em 1815, o Brasil, nesse processo de transição, digamos assim, é transformado em reino unido a Portugal e Algarves. Tá? Ou seja, havia inclusive a intenção de Dom João de permanecer no Brasil, né, e fazer o centro do seu império o Brasil, e não mais Portugal. E é isso que a Revolução do Porto interrompe, né, exige o retorno dele, e com o objetivo claro de recolonizar o Brasil. Ele vai para Portugal, Dom Pedro já está cercado pelo Partido Brasileiro, que vê nele uma alternativa para obter autonomia brasileira, e chega a Portugal. As cortes passam, então, a tomar diversas medidas econômicas e políticas com o claro objetivo de recolonizar o Brasil. Uma delas, por exemplo, coloca que todas as províncias passam a se ligar diretamente a Lisboa, não mais ao Rio de Janeiro, o que significava simplesmente a retirada de qualquer poder político de Dom Pedro. Em seguida, as cortes exigem o retorno de Dom Pedro a Portugal, né? Ele vacila, né? Chega a se encaminhar para retornar a Portugal, há uma mobilização, né, das diversas províncias, que ele também incentiva, né? E essas províncias conclamam Dom Pedro a permanecer no Brasil. Dom Pedro, então, no chamado Dia do Fico, né, 9 de janeiro, ele decide e proclama que ficará no Brasil e que desrespeitará as ordens das cortes portuguesas. Evidente que isso ele também faz, por quê? Porque ele percebe que o que as cortes portuguesas pretendem é transformar, né, o governo, a monarquia portuguesa, numa monarquia sem poderes, né? E ele prefere ficar no Brasil com esse poder. A decisão dele de ficar no Brasil não é tranquila. 2 dias depois, a divisão auxiliadora, que são tropas portuguesas no Rio de Janeiro, se rebelam, né? Quase que há um choque com as forças brasileiras, que se reforçam também, são trazidas de outras províncias. Ela recua para Niterói. Dom Pedro proíbe qualquer chegada de tropas portuguesas ao Brasil, né? Torna elas inimigas, e repatria a divisão auxiliadora. A divisão auxiliadora embarca para Portugal, mas na verdade se desvia para a Bahia e vai desembarcar na Bahia. Bueno, em Salvador, na Bahia, melhor dito, o general português Madeira se levanta em armas, rompe com Dom Pedro, né, e auxiliado, quer dizer, reforçado pela divisão auxiliadora, que chega, e mais tropas vindas de Portugal, ele toma a cidade de Salvador, né, ocupa a cidade de Salvador. Existem choques, né, bastante violentos. A vila de Cachoeira rompe com Portugal, com Lisboa, organiza tropas, cerca Salvador e inicia um processo de luta armada na Bahia, que só vai concluir em meados de 1823. Né? Da mesma forma, existe lutas militares no Maranhão, no Piauí e no Pará. Né? Essas lutas vão se encerrar, né, somente em meados de 1823. É interessante que na Bahia, o levante do general Madeira se dá antes da proclamação da República. Da proclamação da independência. Ou seja, a luta armada ela já vai se dando antes do 7 de setembro. Né? Bueno,
No dia 7 de setembro de 22, quando ele volta de Santos para São Paulo, Dom Pedro havia visitado Minas Gerais, São Paulo, diversos lugares, ele recebe, às margens do riacho Ipiranga, recebe correspondência de Portugal, onde as cortes exigem o seu retorno imediato a Portugal. Nesse momento, ele decide fazer a proclamação formal da independência do Brasil, que é o chamado Grito do Ipiranga, né? Que, como vocês percebem por esse relato, foi um episódio até secundário dentro de todo o processo que vai se gestando, né? Principalmente depois da vinda das cortes portuguesas para o Brasil. Bueno, no dia... antes de avançar nos dados históricos, né, e não estamos nos demorando um pouco, mas vamos chegar lá, né? Essa proclamação da independência que se dá, né, com o filho do rei de Portugal é uma transição que não tem o caráter de uma ruptura radical, né? É um processo transitório que, como nós falamos, inicia em 1808, passa pelo episódio pontual de 7 de setembro, mas, na verdade, vai prosseguir até 1831, que é quando Dom Pedro abdica vamos dizer, do seu reinado no Brasil e vai para Portugal. Pode-se dizer que foi uma transição lenta, de 1808 até 1831. Proclamada a independência, era fundamental o reconhecimento inglês, né, da nova nação e o reconhecimento das outras nações de peso no mundo. Os ingleses impõem duas condições básicas. Primeiro, o Brasil tinha que respeitar os acordos econômicos de 1810, aqueles que concederam para a Inglaterra vantagens econômicas que nem os portugueses tinham, né? E segunda condição, uma negociação com Portugal, que era um aliado da Inglaterra, importante, né? Que conseguisse resolver numa boa, vamos dizer assim, a independência brasileira. Feitas as negociações com a intermediação inglesa, o Brasil assume um empréstimo de 2 milhões de libras inglesas, que Portugal faz, né, na banca inglesa, e em troca o rei de Portugal, Dom João, pai de Dom Pedro I, né, reconhece a independência brasileira. Bueno, esta independência, portanto, se por um lado ela é importante, imaginemos que o Brasil tivesse a situação que permaneceu Angola, que permaneceu Cabo Verde, que permaneceu Moçambique, né? Colônias até o século XX. Evidentemente que isso seria extremamente negativo para o nosso país. Então, foi um passo importante, mas é uma independência que se dá permanecendo o Brasil uma nação extremamente dependente da Inglaterra, né, a nova potência mundial, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista diplomático. O Brasil torna-se uma nação dependente, né, dentro do conceito leninista de nações dependentes, semicoloniais e coloniais, mas politicamente independente, e, ao mesmo tempo, esta independência não afeta o domínio da nação pelos grandes proprietários escravistas, né, pelos traficantes de escravos, que são a classe dominante que permanece à frente da nação brasileira. Os setores populares, alguns setores mesmo das elites proprietárias das regiões, né, periféricas, não têm um peso maior no novo Estado que se forma, né? É principalmente os grandes proprietários de terra do Vale do Parnaíba, na região sudeste do país, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo. É esta elite escravista
que detém o poder na nação brasileira. Por que ela opta pelo império, né? Pela situação de monarquia, né? É bom dizer, Dom Pedro, pouco depois, ele é coroado imperador do Brasil, né? Com o nome de Pedro I. Bueno, essa elite escravista, traficante de escravos, ela tinha o exemplo da Revolução Negra no Haiti e tinha grande temor disso ocorrer no Brasil, né, onde havia uma massa de escravos enorme. Então, ela vê na monarquia, né, num império centralizador, escravocrata, a garantia de um poder estatal suficientemente forte e centralizado para manter submissas as massas escravas e para também impor a sua hegemonia sobre os outros estratos das elites dominantes no país. Então, essa independência é uma independência que afiança a monarquia escravista, centralizadora, né, e o poder desses grandes proprietários. Bueno, é feita uma constituinte, né, instalada em 1823. Essa constituinte, hegemonizada pelos grandes proprietários escravistas, pelos traficantes de escravos, ela trata de limitar ao máximo o poder do imperador Dom Pedro, né, que ainda representava, né, de certa forma, a dinastia portuguesa. Dom Pedro, cada vez mais apoiado pelo chamado Partido Português, que uma vez consolidada a independência, né, se nucleou em torno dele, com um objetivo restaurador, né, de restaurar a situação de colônia, inclusive se apoiando em Portugal para isso. Então, Dom Pedro não aceita essa Constituição que estava sendo montada, fecha a Assembleia Constituinte, né, e cria uma comissão para elaborar uma nova Constituição ao seu gosto. Na verdade, a nova Constituição não alterou muito a Constituição que vinha sendo elaborada, né, mas ele institui o poder moderador, que é o poder do imperador, que é a palavra final, digamos assim, e, na verdade, não põe a nova Constituição em ação real, né? Ele passa a governar de forma absoluta, só vai convocar o parlamento 2 anos depois, por necessidades econômicas. Isso gera, evidentemente, uma insatisfação, conflitos em todo o país. Em 1824, tem início a Confederação do Equador, que convulsiona praticamente quase todo o Nordeste brasileiro. Ela inicia em Pernambuco, se estende para Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pará, né? Tentou ainda se expandir para outros lugares, propõe uma república confederada, em oposição, né, ao império de Dom Pedro, chega a propor que o Porto de Recife fosse fechado para o tráfico de escravos, enfim, propõe uma confederação no espírito dos Estados Unidos e assim por diante. O império contrata mercenários ingleses, contrata a esquadra de Lord Cochrane, coloca tropas sob o comando do brigadeiro Lima e Silva, que é o pai do futuro Duque de Caxias, e aplasta de forma impiedosa a revolta da Confederação do Equador. Frei Caneca, que era um dos líderes, era para ser enforcado, não conseguiram ninguém que aceitasse enforcá-lo, ele acaba sendo fuzilado. Estamos chegando a 1826, morre Dom João VI, e Dom Pedro I, imperador do Brasil, herda a coroa portuguesa como sendo Pedro IV. Há uma grande suspeita de que Dom Pedro poderia tentar reverter o quadro anterior a 1822.
ele sofre uma pressão muito grande dos brasileiros, abdica para sua filha Dona Maria da Glória, que tinha 7 anos, né, e fica como regente o seu irmão Miguel, que depois, inclusive, vai destituir a filha de Dom Pedro e se proclamar rei de Portugal. As contradições entre Dom Pedro e o Partido Brasileiro, chamamos assim, crescem, né? Em 13 de março de 1831, só um momentinho. Meu amor, eu estou numa palestra aqui. Não, desculpem, mas a gente teve que responder um assunto aqui. Bueno, chegamos em março de 31, no Rio de Janeiro, grandes conflitos entre brasileiros e portugueses, essa disputa em torno do Partido Brasileiro e Dom Pedro, né? Ocorre a chamada Noite das Garrafadas, o povo se arma, parte das Forças Armadas, né, que ali estão, das tropas, se sublevam. Dom Pedro tenta quase que um golpe, criando um ministério ultra-absolutista. Isto é, digamos, a gota d'água, e 2 dias depois, as tropas no Campo de Santana e o povo mobilizado no Campo de Santana obrigam Dom Pedro a abdicar, né? Dom Pedro abdica para seu filho Pedro, então com apenas 5 anos, e vai para Portugal. Pode-se considerar que a abdicação de Dom Pedro em 1831 é, digamos, a consumação, a conclusão do processo independentista, que foi uma transição, né, nas formas que nós apresentamos aqui. O dia seguinte da abdicação de Dom Pedro, manifestações populares em todo o país, né? Os alvos principais são os portugueses, suas lojas, seus comércios são invadidos, depredados, muitos são mortos, né? Governantes em diversas províncias são destituídos, né? E há um período de uma certa tumulto popular, de grandes lutas populares, mas que não tem ainda força para modificar o quadro. Mas tudo isso eu cito aqui, estou indo para as conclusões, para mostrar como esse processo também não foi um processo de mera negociação entre as elites. Foi um processo onde, em diversos momentos, irromperam setores populares que tentam ocupar algum espaço. A situação só é, digamos, tranquilizada, relativamente, com a criação da regência trina provisória, né, ali por maio, né, e logo em seguida criada a regência trina permanente. Nessa regência trina permanente, avulta a figura do padre Feijó. Com mão de ferro, ele reprime as manifestações populares e impõe, digamos, a ordem da regência. Essa regência, como nós sabemos, vai até a maioridade de Dom Pedro II, né, em 42, e ela é marcada por uma série de rebeliões, revoltas, revoluções, né, que ocorrem no país, entre as quais nós podemos citar a cabanagem no Pará, de 1835 a 37, a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que vai de 35 a 45, a Sabinada, na Bahia, de 37 a 38, a Balaiada, no Maranhão, de 38 a 41, as Revoluções Liberais de São Paulo e Minas Gerais, em 42, a Revolução Praieira, Pernambuco, de 48 a 49, e inúmeras rebeliões negras, com destaque para a rebelião de 35 na Bahia. Né? O que se chocavam nesses movimentos? Né? Por um lado, o projeto monárquico, escravista, dos grandes proprietários de terra, dos traficantes de escravos, que defendiam uma monarquia centralizada, né, e escravista. Isto era o projeto
existente no país. E, de outro lado, distintas revoltas, rebeliões, mas que tinham como marco comum a defesa da República, uma maior descentralização do poder, principalmente sob a forma federativa ou confederativa, né, que marcou diversas dessas, e algumas delas com um caráter popular, democrático mais avançado, inclusive, em alguns casos, defendendo a abolição da escravidão. Né? Eu digo isso porque, às vezes, se coloca a monarquia, e eu vi até alguns que se dizem marxistas, como uma fatalidade, como uma necessidade até para o Brasil conservar a sua unidade. E a monarquia foi bom porque garantiu a unidade do Brasil, diferentemente dos países das colônias espanholas. Na verdade, companheiro, isso não tem fundamento. Né? Havia outra alternativa mais democrática, mais avançada para o Brasil, inclusive de maior soberania. Mas essa alternativa foi derrotada, com luta, bastante luta, né? E muito sangue correu. Né? Não foi, como alguns pregam, né? Sem qualquer resistência popular, sem participação do povo nenhum. Claro, com os limites históricos do momento que esses países, que o Brasil vivia. Um parênteses, eu esqueci de citar em 1817, né, a luta em Pernambuco pela República, né, a luta republicana pela República em 17, ou seja, no período da vinda das cortes, houve essa grande luta em Pernambuco, e depois, já no primeiro reinado, né, a luta da Confederação do Equador. Bueno, para concluir, companheiros, né, eu acho que fica claro pela nossa exposição dos fatos aí, que a luta da independência não começou nem se encerrou em 7 de setembro. Né? Ela começa muito antes, ela começa já nas lutas no período colonial, né? Ela ganha, vamos dizer, maior peso com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, né? Também nesse processo existem tanto a luta pela República em 17 como em 24 da Confederação do Equador. Tem o marco do 7 de setembro, que não é um mero grito do Ipiranga, mas que envolve grandes mobilizações populares, seja para que Dom Pedro fique aqui, seja para que depois sejam enfrentadas as tropas portuguesas e garantida a independência nacional, e segue depois, tanto no primeiro reinado de Dom Pedro I, como segue no período regencial, né, na luta das diversas rebeliões para afiançar a independência nacional. Essa independência é um marco importante, né, não tem visão histórica quem acha que a independência foi um ato meramente formal. Não, a independência política foi fundamental, assim como a libertação dos escravos em 88, ainda que limitada, foi extremamente importante. Né? Esse negacionismo histórico, ele não contribui para a compreensão, né, do que é o Brasil, mas, ao mesmo tempo, foi uma independência do ponto de vista econômico extremamente limitado, além de conservar, né, todas as classes dominantes e a opressão e a exploração do período colonial. Hoje, concluo mesmo, o nosso Brasil se encontra novamente sobre uma grave ameaça de recolonização, como vocês já comentaram no início, e que o debate, apesar de eu ter me estendido muito aqui, talvez ainda tenhamos condição de ter algum, poderá mostrar. É isso, companheiro. Muito bem, Raul. Raul, quero te dizer que, apesar da extensão da apresentação, acho que é muito importante, porque muitas vezes nos falta, para fazer um debate correto, adequado, à luz, né, dos fatos históricos,
justamente essa contextualização. Quer dizer, nós estamos falando de um processo que teve uma larga duração, que começa naqueles primeiros movimentos ainda independentistas do século XVIII e que projetavam uma ideia, né, de um país livre, mas talvez tivessem a problemática política e quase que geopolítica das coisas, porque eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula o seguinte: olha, muito bem, a Inconfidência Mineira, né, aquela que foi sem nunca ter sido, no final das contas, ela é geograficamente localizada, né? O senso de brasilidade, embora já existisse, ele ainda tinha dificuldades de conexão no sentido político, inclusive de um movimento que pleiteasse a libertação geral de todas as colônias. A gente pode perceber que, óbvio que um território muito maior, mas não dá para negar que o território brasileiro sozinho é tão grande que poderia ser comparável o caso, por exemplo, da independência das colônias espanholas. Quer dizer, embora houvesse um projeto político unitário, ele perdeu força diante dos interesses localistas e de vários condicionantes históricos, políticos e econômicos. Enfim, toda essa trajetória que o país desenvolve até chegar no 7 de setembro de 22, tu lembra, é importante fazer essa anotação, né? A independência não foi um mero acordo. Óbvio que houveram acordos. Eu costumo dizer que enquanto os soldados lutam, os generais negociam, né? Óbvio que haviam interesses que eram possíveis de serem conciliados, e alguns deles ficaram bem demonstrados, como a questão da propriedade da terra e, principalmente, a manutenção do sistema escravagista. Me parece, assim, Raul, que essa questão da independência ou morte, ou pegando nos termos de um outro líder, esse sim, de um caráter profundamente revolucionário, inspirador das lutas de libertação real da América Latina, Pátria ou Muerte, né, o José Martí, que essa tensão entre a nossa independência real, uma independência completa, né, uma emancipação, né, e aquelas forças que nos prendem ainda a um passado terrível. Basta ver que várias manifestações do que a gente chama do elitismo colonialista, do pensamento escravagista, né, ainda estão presentes no Brasil atual. Essa tensão é talvez um dos centros a ser resolvidos para constituir uma ideia de nação, né, de uma nação moderna, que veja, né, a sua história, o seu passado, perceba como ele se apresenta, né, no presente e busque uma solução real, concreta para isso. Você sabe que agora, para 22, existe um movimento que já não é de hoje, já tem algum tempo, chamado Brasil Paralelo, e tem a linha do Brasil 200. Né? E esses caras querem capturar essa subjetividade, né? Tem a questão objetiva, e o Raul apresentou aí fartamente exemplificado com momentos, processos, personalidades ou forças que construíram essa longa trajetória da independência do Brasil e da unidade nacional, que só vai se encerrar quando é debelada as últimas rebeliões, a Farroupilha, no caso. Então, a gente pega da Revolução, da Inconfidência Mineira até a Revolução Farroupilha, nós estamos falando de mais de meio século de lutas, né? Mas a última é a Praieira, 48. É a Praieira, verdade, bem lembrado. Mas é ali mais ou menos no mesmo período, né? Tem a Farroupilha, depois a Praieira, e tu tem aí um período de mais de 60 anos entre o começo dos primeiros movimentos até o encerramento, vamos dizer, entre aspas, uma espécie de pacificação, pelo menos do ponto de vista das lutas políticas. As lutas sociais continuam, até ganham mais intensidade. Mas o Brasil Paralelo, eu vinha dizendo, que é reapresentar a história do Brasil num revisionismo que tem claramente
colocado pelo grupo para combater a interpretação marxista da história, a interpretação materialista, histórica e dialética do nosso passado e da nossa sociedade. Gostaria que depois tu pudesse fazer alguns comentários a respeito disso, que seria importante para a gente fazer um fechamento de toda essa apresentação histórica, mas agora do ponto de vista político. Vou passar a palavra para a Regina e para o Igor. Um grande abraço, Raul. Parabéns aí pela explanação. Muito bom te ouvir sempre, Raul. Eu quero rapidamente aqui fazer uma saudação a Neide, o Neco, Daniel Sebastiani, o Saulo, a Berê, a Cris, o Henrique Colares, a Roseli, a Sônia, a Janine e o Francisco, que estão nos ouvindo, entre outros, né? Sempre é bom ter vocês com a gente aqui no Pão com Ovo. Me sobra pouco para falar, apesar do assunto ser extenso, né? Mas eu queria fazer duas colocações, assim, qual é a relação, né, do fato de o Brasil, em toda a América Latina, ser o país que que tem a monarquia, enquanto as outras nações se formam já como república, né? Isso tem relação com o ensino, com a educação, porque me chamou a atenção, esses dias desses que eu estava lendo, que no restante da América Latina, desde o século XVI, a gente tem ou a proposta ou a criação de universidades. E no Brasil, isto só vai acontecer no século XIX. Por quê? Por uma tendência clara de Portugal de não permitir a criação de pensadores. Quando tu suprime a educação, tu suprime também o pensamento e a evolução. Queria fazer essa relação, né, que o Raul pudesse dar uma pincelada e dizer que, no meu ponto de vista, talvez a independência que tenha tido mais relação com o movimento popular, com os negros escravizados, no Haiti mesmo, né? Tirando o Haiti, nenhuma outra teve uma conotação popular, né, de base. Então, passo para o Igor. Só parabenizar, né? Que maravilha, e a Regina já cumpriu aí parte do que eu ia falar, da questão de comentar, dos muitos comentários que nós tivemos aqui. Queremos agradecer a comunidade Pão com Ovo, que está participando junto aqui nos comentários, muitos comentários mesmo, assim. Já foi citado alguns nomes, até a Márcia Nascimento, a Janine Bolzan Cogo, Henrique Colares, Leonardo Bastos, muita gente aqui mesmo comentando, a Francisca Jesus, já foi falado também, a Silvana Silva, enfim. Eu quero aqui destacar um dos comentários aqui que foi colocado, me perdoem se eu não conseguir pegar todos, porque são muitos, né? Mas eu peguei aqui da Janine, né? E eu queria que o Raul comentasse sobre isso. A Janine fala o seguinte: lembremos que o povo não participou de nada dessas historicidades, uma vez que o Brasil herdou uma estrutura colonial que pesou muito na área dos direitos civis. Porque, Raul, essa questão aqui, uma das coisas que eu aprendi contigo, né, já conheço aí de longa data, né, o Raul, e aprendi com ele lá atrás, quando eu era estudante universitário, lá nos idos de 2005, 2006, de que houve sim participação do povo, né? Então, quer dizer, a gente vai ter, nos próximos Pão com Ovo, aí nós vamos ter o debate sobre os lanceiros negros, por exemplo, né? Que o Raul é um grande estudioso dessa questão, e eu aprendi com ele essa questão, né, da participação dos lanceiros negros na Revolução Farroupilha. Nós vamos ter esse debate no próximo Pão com Ovo.
E no próximo Pão com Ovo, não, vai ser dia 26, se não me engano, aqui, eu estou aqui com a programação, mas depois a gente passa a programação certinha aqui dos próximos programas, mas eu queria que comentasse sobre isso, assim, essa questão de que houve participação, não houve participação, houve luta, não houve luta, né? Existe essa polêmica na historiografia. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso e também comentasse agora mais no Brasil contemporâneo, nas últimas semanas, qual seria o significado dessa luta dessa data da independência, né? No debate contemporâneo sobre soberania nacional, comentasse um pouquinho sobre o que o governo Bolsonaro tem representado para esse debate da soberania. Afinal de contas, Bolsonaro se elegeu com essa simbologia da pátria, né? Da bandeira do Brasil, enfim, e afinal de contas, ele é patriota, não é patriota? Queria que comentasse um pouco sobre isso. E antes, só de deixar realmente o Raul falar, que ele é a nossa estrela do dia, mas eu gostaria de comentar aqui, fazer uma homenagem ao nosso Alex Sará, que está de aniversário, né? Hoje aqui, né? Desejar um feliz aniversário ao Alex, a nossa comunidade Pão com Ovo já o parabenizou aqui, vários parabéns aqui ao Alex, né? Não só do Preto, o do Preto não vale, tinha outras pessoas aqui falando coisas. Fica muito. Tinha muita gente aqui que parabenizou. Parabéns, Alex, que está aqui no dia do aniversário, aqui, fazendo esse trabalho importante. E é isso, gente. Só parabenizar e obrigado, Raul. Esse conteúdo, que é um conteúdo de alta qualidade, vai ficar aqui na página, disponibilizado, né, em formato assíncrono, né? Esses termos aí das aulas virtuais, vai ficar assíncrono isso, e é um grande privilégio nosso a tua participação, Raul. Beleza. Deixo contigo a palavra. A atração hoje, o Astro é o aniversariante, né? Não tenhamos nem dúvida. Ele hoje é um pão com ovo de avestruz, né? Pelo seu aniversário. Bem, vamos por partes aqui. Primeiro, a pergunta que a Regina faz, né? São perguntas complexas, né? Na história não tem assim um causal único, né? São muitas contradições que se intercruzam. Agora, no meu entender, eu vejo 3 razões fundamentais, né? A primeira, né? Não é que uma seja mais importante que a outra, 3 razões importantes. Uma, a vinda da família real para o Brasil é um elemento chave. É diferente da Espanha. A Espanha, como capitula a Napoleão, a corte não vem para as colônias, né? No Brasil, na verdade, a sede do Império Português passa a ser o Brasil, né? Então, é um elemento. A independência brasileira começa, na prática, já centralizada, porque o Império vem para cá, a corte vem para cá, o rei vem para cá e cria uma administração imperial aqui. Esse é um elemento diferencial das colônias espanholas e muito importante. Um segundo elemento diferencial importante. Nas colônias espanholas, nós temos diversos vice-reinados. Nós temos o vice-reinado da Prata, nós temos o vice-reinado do Peru, nós temos depois o vice-reinado da Guatemala, que é da área central, etc, etc. Até não sei se não tem outros, né? Porque nesse momento não me ocorre. Mas já existem, digamos, outros centros de poder que disputam, de certa forma, entre si, né, e têm uma tradição própria. Isso vai pesar, evidentemente. Um terceiro elemento. O Brasil é uma nação profundamente escravista, diferente também das colônias espanholas, que até por terem populações, uma parte delas, populações de civilizações anteriores, como na América Central, como no Peru, como mesmo na Bolívia, os incas, os astecas, etc., etc., né? Eles utilizaram menos, eram populações já num nível de desenvolvimento econômico mais avançado, que não impuseram a necessidade de trazer mão de obra escrava. Já no Brasil, eram populações, digamos, ainda
no período civilizacional da barbárie, né, elas tornaram necessária a tentativa da escravização dos índios brasileiros, não teve grande rendimento, grande futuro, né, e houve a necessidade da escravidão dos povos africanos aqui. Então, o fato do Brasil ser um país com uma grande massa de escravos colocava a necessidade de um poder centralizado e estável, que a monarquia era mais favorável a isso. Basta ver nas colônias espanholas o longo período de conturbação, de lutas, de confrontos, etc., etc., que teriam, de certa forma, levado no Brasil a liquidação da escravidão no Brasil e a classe dominante. Então, esses três elementos. Claro que também o que disse a Regina é verdadeiro. As primeiras universidades na América Espanhola já se dão no século XVI. Eu visitei, por exemplo, em Córdoba, na Argentina, a primeira universidade da Argentina é de 1612, mas já no século anterior, na República Dominicana, houve uma forma diferente dos colonizadores espanhóis e portugueses nesse sentido. Não que não houvesse uma elite esclarecida no Brasil, também existia, porque eles iam estudar, né, iam estudar em Coimbra, né, iam estudar em Portugal. Né? Não houve uma carência total também de uma elite letrada. Né? Claro que uma elite letrada ligada aos grandes proprietários, mas nisso não se diferencia muito, né, das colônias espanholas, porque lá também, evidentemente, foi a elite, né, pudente que esteve nas universidades. Para mim, assim, as questões fundamentais são essas: a vinda da família portuguesa, a existência de um vice-reinado só no Brasil e o escravismo impondo às elites dominantes a necessidade de um poder muito centralizado, muito forte, muito estável. Né? Com relação a esta mobilização de setores pelos 200 anos em torno da independência brasileira, é normal que em torno da história das nações e da história em geral se deem profundas lutas ideológicas, profundas lutas de ideias, onde as diferentes classes, né, tentam se utilizar dos fatos históricos, a sua moda, né, para afiançar a sua maneira de ver e o seu poder. Em relação à Revolução Farroupilha, por exemplo, nós sabemos o quanto o latifúndio conservador, reacionário, procura utilizar e dar a sua interpretação histórica desta grande luta do povo gaúcho. Né? E nós temos que ter a capacidade de extrairmos os ensinamentos históricos e compreendermos os processos históricos, né, resgatando a luta do nosso povo. E certamente esse embate vai se dar em torno dos 200 anos da independência, e nós temos que saber da importância desse debate para nós e combater essas visões. E aí já engata na pergunta do Igor, na consideração do Igor, porque exatamente uma das formas de interpretar das elites os grandes eventos históricos é, às vezes, no que parece ser uma visão progressista, esquerdista, né, e tal, negar o papel das massas no processo histórico. Né? O que exatamente o marxismo mostra? Que não são os grandes líderes, né, ou as ideias que dirigem a história, são as massas que fazem a história. Né? E elas fazem em condições, né, de grande dificuldade, oprimidas, exploradas, né, e tal e qual, mas elas não são mera massa de manobra. As elites tentam apresentar as massas trabalhadoras, as massas, né, oprimidas da história, como, né, sem consciência, sem qualquer peso, sem jogar papel, meros joguetes, meras buchas de canhão. Né? Inclusive na análise que nós fazemos da Revolução Farroupilha, seja nos nossos trabalhos sobre a Revolução Farroupilha em si, seja sobre a luta dos lanceiros negros,
exatamente nós procuramos resgatar o papel que jogaram essas massas. Né? A Revolução Farroupilha, né, pode ter sido dirigida, né, e historicamente era impossível que não fosse, por grandes proprietários de terra. Mas quem, digamos, fez essa luta foram as massas. E elas jogaram papel e influenciaram nessa luta. Então, como diz o Igor, eu só assino embaixo, porque eu já referi antes, né, houve grandes lutas em todo o processo independentista, que antecederam esse processo independentista, e eu não tive tempo aqui de tratar, por exemplo, sobre as invasões holandesas, a ocupação holandesa no Brasil, houve as invasões francesas, né? Nós sabemos que o Brasil podia ter sido retalhado, né? Imagina o tamanho do Brasil, podia ter um Brasil holandês, podia ter um Brasil, né, francês, um Brasil inglês, etc, etc. Mas não, essa unidade também foi uma construção, por um lado, do povo português, que nós temos que admirar, um país tão pequeno, né, jogou um papel histórico naquele período do século XV e XVI, extremamente importante, nos deu como herança o Brasil, né, mas foi a luta do povo brasileiro, dos nativos aqui, né, que começa lá no enfrentamento dos holandeses, e muito pouco foi o papel de Portugal na derrota dos holandeses no Brasil, né, jogou papel nas revoltas que antecederam a independência, que antecederam a vinda da Casa de Bragança para cá, nas lutas da própria independência, e depois naquele processo regencial de inúmeras revoluções, revoltas, rebeliões, que foram conformando o Brasil. Não como nós gostaríamos, porque prevaleceram as elites e as classes dominantes escravistas e traficantes de escravos, é bom que se diga também, né? Mas, sem dúvida, essas lutas deixaram sua marca, deixaram a sua herança, que vão ser retomadas posteriormente na construção do Brasil que nós chegamos aos dias de hoje. Ainda, né, uma independência inconclusa, né, e vou para o último elemento, né, dizendo que nós, na independência, né, caímos na rede de influência da Inglaterra, né, na área de influência da Inglaterra, uma dependência econômica, diplomática, etc. Em 30, essa influência inglesa dá lugar à influência norte-americana, e passamos a ser uma nação extremamente condicionada pelo império, né, império entre aspas, norte-americano. E hoje, quando nós vemos no mundo uma ofensiva contra os povos, né, pelas superpotências, principalmente a superpotência norte-americana e o imperialismo europeu, nós vemos uma série de graus de liberdade que diversas nações haviam alcançado no decorrer do século, sendo eliminados, e o mundo todo se observa um neocolonialismo, né, avançando, uma recolonização de uma série de nações ocorrendo. E essa recolonização não se dá por ocupação de tropas, mas ela se dá pela cooptação das elites nacionais, através de governos entreguistas, de governos antinacionais, de governos sem qualquer compromisso com a nacionalidade e com o Brasil. E um desses governos é o que nós temos hoje no Brasil, né, dirigido por Bolsonaro, que, apesar de uma demagogia patrioteira, de dizer que Brasil acima de tudo, na verdade, coloca, né, o domínio dos Estados Unidos sobre o Brasil acima de tudo. Todos devem ter conhecimento daquele vídeo gravado, né, onde Bolsonaro vai aos Estados Unidos, presta continência à bandeira
norte-americana chama vivas aos Estados Unidos. Este é o presidente que nós temos, que entrega a Petrobras, que entrega o pré-sal, que tentou entregar a Embraer, que entrega a Amazônia de mão beijada, chama os capitais internacionais para ocuparem a Amazônia e assim por diante, né? E que leva uma política neoliberal que, na verdade, de abertura do Brasil aos capitais internacionais, que, na verdade, diminui enormemente a independência econômica do nosso país. Agora, eu não acredito que esta devastação pró-imperialista do atual governo vá ter êxito. O povo brasileiro, né, que está prestes aos 200 anos, né, da sua independência formal, né, tem uma tradição de luta histórica acumulada que levará à derrota desses vende-pátria, desses Calabar e desse Silvério dos Reis que hoje dominam o nosso país. Muito bem. Queremos saudar aqui o professor Daniel Sebastião, já foi falado pela Regina, né? Está aqui também parabenizando o Alex. A nossa querida Carla Martini Labarte, de certa forma, já foi contemplada aqui, né? O Raul já fez um comentário aqui sobre o discurso, de uma maneira geral, né, do Bolsonaro e a posição do Bolsonaro aqui. Então, acho que nos encaminhamos, então, né, para as considerações finais, e eu quero só resgatar uma parte do que o Raul falou, porque isso é bastante significativo da questão da participação, né, e da luta do povo em todos os momentos históricos, né. Nós temos aqui o exemplo do pão com ovo, aqui, né, o que é o pão com ovo? São lutadores e lutadoras fazendo a resistência no momento de governo Bolsonaro, no momento em que a hegemonia da política é da direita, né? O que eu quero dizer com isso? É um exemplo concreto do que nós estamos tratando, do que o Raul falou. Em todos os momentos históricos existe resistência do povo, de várias formas, né? Aqui o pão com ovo é uma forma de resistência a esta situação que está aí, né? E o povo, em vários momentos históricos, resistiu com os instrumentos que tinha e que dispunha na sua época, né? Seja em outros momentos foram quilombos, ou foram greves, ou foram, enfim, várias as ferramentas aí históricas do povo de resistência. Então, isso é um motivo para que nos alegremos, né? Para que tenhamos alegria. Estava conversando com uma colega ontem, né? E ela me falava, estou triste, Bolsonaro, essa situação toda aí, eu estou muito triste e tal. Não é motivo, nós temos que militar com alegria, porque temos vida, né? Estamos vivos aqui e estamos resistindo, estamos lutando. Enquanto há vida, há luta, e há esperança, e há alegria. Então é um grande momento de alegria que nós estamos tendo aqui, de receber o Raul e de conversar sobre esses temas tão importantes. Não é mesmo, Regina e Alex? Então, sempre muito bom, muito formador ouvir o Raul, né? Eu volto a fazer um contraponto, né? Pegando uma fala anterior do Igor, nós tivemos duas falas no dia 7 de setembro, uma do atual presidente e uma do ex-presidente, né? Então, a gente pôde bater, né? O Bolsonaro fez uma fala de 3 ou 4 minutos, eu só ouvi depois, porque eu fiquei soltando foguetes, né? Onde eu moro tem pouca gente para fazer essa resistência, mas eu ouvia de longe a bateção de panelas de uma companheira daqui, eu solto foguete porque dá mais impacto, e as pessoas perguntam depois por que os foguetes, e eu digo que é para atrapalhar a fala. E a fala do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi uma fala que a gente esperava que um presidente do Brasil tivesse, né? Então, o Bolsonaro fala no anticomunismo, ele fala
num patriotismo exacerbado, que é um patriotismo estadunidense, não brasileiro, e o Lula faz uma referência que o Bolsonaro em nenhum momento fez às vítimas da pandemia. O presidente do país, no dia da independência, ele não toca nas milhares de vítimas que a gente está tendo da pandemia. Então, eu acho que isto, como diz o Igor, é motivo para a resistência, é motivo para a luta, sim. E não uma luta com tristeza, mas uma luta com muita força, com muita indignação, né? Eu passo para o Alex, então, saudando, me despedindo, saudando o Raul, o Igor, o Alex, o Preto, que está no contra-regra, tá na técnica, e chamando a todas e todos que estavam aqui hoje, que estejam no próximo Pão com Ovo. Porque Pão com Ovo é resistência, sim. Obrigado, Regina. Mais uma vez agradecer ao Raul. Eu acho que é importante que as reflexões que ele propôs aqui ao longo da sua fala sejam tomadas, né, de uma maneira, obviamente, crítica, analítica, mas que refletem, né, muito desse pensamento que luta justamente, né, contra o nosso silenciamento, a própria visão de uma história neutra ou de uma história de apatia e de imobilismo das massas populares é uma construção que se consolidou com muita força e do qual nós temos o trabalho, temos a tarefa de enfrentá-la, até porque a história não é um campo de menor importância, né? A gente comentava agora, um dos comentários, a partir de uma provocação minha aí, falava justamente sobre isso, né? A gente vê agora, eu assisti essa madrugada um documentário bem interessante chamado Fora da Bolha, na estrada com Alejandra Pelosi, que é, se eu não me engano, filha da Nancy Pelosi, a democrata lá, né, do Congresso americano, e ela passou por vários pontos dos Estados Unidos, né, conversando com as pessoas, cara, e aí é impressionante como tu vê que aqui está copiando lá. São os mesmos argumentos, é que nem filho, né? Só muda o endereço, como diz o outro, né? Então, aí, acho que é importante a gente se apropriar melhor disso. Eu quero agradecer a todos os nossos participantes aí, o pessoal que sempre está com a Pão com Ovo, com comentários, com questões, com a sua audiência, e quero agradecer, peço desculpas, eu sou um cara meio desorientado, né? Mas quero agradecer aí as felicitações pelo meu natalício, olha só, né? Que linguagem bonita, e dizer que muitas vezes eu caí aqui da transmissão porque o pessoal estava me ligando e toda vez que vinha uma ligação, o áudio aqui da apresentação, ele ficava assim no mínimo do mínimo, não tinha como recuperar, mas consegui acompanhar bem a fala do Raul e as colocações aí da Regina e do Igor, agradecer o Preto que está sempre aí na operação, né, também, que faz a Pão com Ovo continuar firme e forte. Um abraço a todos, até quarta-feira que vem. Mais uma vez, Raul, obrigado e parabéns. Antes de passar para o Raul, lembrar que os nossos próximos programas, convidar, né, dia 16, também nesse mesmo bate-canal e mesmo bate-horário, teremos debate aí sobre artes invisíveis, artes nas ruas, né? Dia 23, na próxima quarta, então, vamos ter o debate sobre lanceiros negros com o professor André, que está já confirmado aqui, e dia 30 nós teremos o debate com as meninas do PET da Universidade Federal Fronteira Sul, lá do PET da História, né, que vão falar sobre sexualidades dissidentes, né, os nossos armários têm o mesmo tamanho, enfim, vão trazer esse tema super da atualidade aí. Então, participem dos próximos Pão com Ovo, e com a palavra aí para encerrar, Raul, você sempre faz essa pergunta para todo mundo que chega aqui, tenho feito nas últimas semanas, né? Alguma coisa que nós não perguntamos e que você gostaria de ter respondido, essa é a provocação, teve alguma coisa que ficou faltando de falar e que tu gostaria de ter falado, essa é a provocação que eu deixo para as tuas considerações finais e te agradecendo mais uma vez pela tua presença.
Em primeiro lugar, então, agradecer a vocês o convite, a oportunidade de a gente trocar ideias, né? Parabenizar uma vez mais o Alex pelo seu aniversário. Dizer que, evidentemente, muita coisa não pode ser dita, né? A história é muito complexa e talvez o que pudesse, mas não havia nem como perguntar, ser dito em algum momento, seria examinar com mais detalhe essas diversas lutas que pontilharam a história da independência e do primeiro reinado e da regencial, para deixar mais patente essa grande participação e a luta do povo brasileiro. Essa imagem que o povo brasileiro é um povo que não luta, um povo, as coisas acontecem independente dele, é um belo serviço para todos os que querem oprimir e explorar o nosso povo, né? E desejar aí ao Pão com Ovo, né, um sucesso aí, continue o sucesso que vem tendo e ajudando na luta de ideias, na luta teórica, porque sem teoria revolucionária não há, evidentemente, movimento revolucionário. Um grande abraço, então. Obrigado. Tudo bem, muito obrigado. Um abraço, gente.